Boa tarde, terceiro ano. Espero que vocês estejam bem. E nós vamos à primeira aula de literatura desse ano, né? Que é o pré-modernismo, né? Não é, na verdade, um movimento literário, né? O movimento literário propriamente dito, ele só vai acontecer em 1922, mas é uma preparação para uma nova literatura no Brasil, né? Uma nova literatura brasileira. Então, como o próprio nome já diz, né, pré-modernismo, né, aquilo que vem antes do modernismo, do movimento propriamente dito, né? Uma esperança de um novo Brasil, né? Agora preocupado em externar, em fazer, em ter não só uma poesia ou um romance voltado para as questões de fora, mas preocupado em enaltecer com o que está no meu entorno, né? Preocupado com o Brasil. É uma poesia, é uma visão, é uma concepção agora de literatura voltada para exploração brasileira, né? Exploração dos problemas brasileiros, exploração de tudo que for no Brasil, né? Agora volta-se para o Brasil, não mais uma poesia de importação, né? Não vem mais nada importado, modelo já pronto, não, a gente vai fazer agora o que é nosso. Então, pré-modernismo, embora não seja um movimento propriamente dito, mas é uma preparação para o movimento, né, que vai iniciar, como já disse, em 1922. É um movimento, minha gente, não é um movimento, na verdade, né? É um período de transição entre o simbolismo, que é o movimento que antecede o pré-modernismo, transição entre o simbolismo ao modernismo propriamente dito. É um período de quebra de regra, né? Ruptura com o passado, com o academicismo, com tudo que se volta para o passado. Então, o pré-modernismo prega isso, né? É um período de transição, coloca isso na cabeça. Período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Período sincrético, né? Um período sincrético, de grande sincretismo, né? As tendências agora, há uma mistura de tendências, não há mais um apego às regras, não há mais uma prisão ao academicismo, às regras do passado. Não, agora é a liberdade de expressão, a liberdade de escrever, a liberdade de produzir, é liberdade, ok? Então vamos continuar com o conteúdo. Pré-modernismo. Localização. Não constitui uma escola literária. Não é um movimento literário, não é uma escola literária, não é um estilo literário. É um período em que se prepara para a chegada de um novo estilo literário, né? De um novo estilo literário. Mas um período de transição para o modernismo, um período de transição entre o simbolismo, que é o que vem antes do pré-modernismo, para o modernismo. Os movimentos que antecedem esse período, né? A gente chama de movimento, mas não é movimento ainda o pré-modernismo. É um período de transição para o que vai acontecer, né? Para um novo movimento, que é o modernismo. Os movimentos que antecedem são o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo. E antes do realismo ainda havia o romantismo, né? Os do século XIX. Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. E, por fim, né, já no século XX, né, finalzinho do século XIX, início do século XX, entra um período chamado de pré-modernismo para preparar a mentalidade, né? A mentalidade da população, a mentalidade dos adeptos, né? Agora essa nova mentalidade, né? Para uma chegada de uma nova produção, de uma nova literatura, de um novo olhar literário, de um novo olhar artístico, ok? Então, esses são os movimentos que antecedem o período pré-modernista, né? Em 1902, já início do século XX, né? Com a obra Os Sertões, né, de Euclides da Cunha, essa obra é bem importante vocês colocarem na cabeça, pode ser uma pergunta de Enem, né? Os Sertões é uma obra que retrata ali a Guerra de Canudos, não é uma obra literária, mas é
super escrito literário dessa época, né? Então, é a obra que marca o pré-modernismo aqui no Brasil, né? O pré-modernismo no Brasil. Essa obra é de Euclides da Cunha. Mas nós temos também Canaã, que trabalha aquele processo de imigração. Tem também um romance, né? É bem interessante a leitura dessa obra, que é de Graça Aranha. Não é uma mulher, é um homem, é um poeta, tá certo? Então, Euclides da Cunha com a obra Os Sertões é quem marca o pré-modernismo aqui no Brasil. As vanguardas europeias, que são os movimentos que nós vamos gravar, né, em uma outra videoaula, por ser mais extenso também, e que são movimentos de vanguardas, né, que contribuíram para a chegada dessa nova mentalidade literária, ok? E o modernismo, que é o que vem após, agora é o movimento propriamente dito, só vai ser inaugurado no Brasil em 1922, com a semana chamada Semana da Arte Moderna, tá certo? São 3 dias lá no Teatro Municipal de São Paulo, que faz essa inauguração do teatro, lá no teatro, né, esses 3 dias, que faz a inauguração propriamente dita do modernismo no Brasil. Então, o que vocês vão ver agora nessa videoaula é apenas um período de preparação para a chegada deste movimento, modernismo em 1922. Veja quantos anos de preparação para a chegada do movimento propriamente dito. É um período sincrético. O que é sincretismo? A mistura de várias tendências, de várias mentalidades, tá certo? Por exemplo, de Lima Barreto, que esses aqui são os principais escritores, né, do pré-modernismo. Principais escritores do pré-modernismo são exatamente esses: Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, né, muito conhecido nosso até hoje, Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, né? Então, por exemplo, uma característica de Lima Barreto é que a literatura dele era popular e suburbana, né? Ele tinha essa linha de pensamento, uma literatura voltada mais para o popular e para o suburbano, né? Tem uma obra bastante interessante, a gente vai ver aí no decorrer, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vale a pena fazer a leitura dessa obra. A proposta modernizadora de Graça Aranha, né, com a sua obra Canaã, né, sua obra também vale a pena ser lida. As manifestações polêmicas de Monteiro Lobato, que era um poeta mais voltado para o público infanto-juvenil. A erudição assombrosa de Euclides da Cunha, né, com a sua obra Os Sertões, né, Os Sertões, que é o marco do pré-modernismo no Brasil. E a poesia escatológica, né? Escatológica, que é aquela pregação assim do futuro, aquela coisa que é aquela previsão do futuro, né? De Augusto dos Anjos, que para alguns críticos, Augustos dos Anjos, críticos literários, claro, Augusto dos Anjos tinha essa mistura. Não sabia exatamente se ele era simbolista, se ele era modernista, mas ele tinha essa poesia voltada para as questões escatológicas de futuro, né? Do porquê da morte, vida pós-morte. E a poesia dele tem bem essa coisa assim, meio assombrosa, né? Que poesia fúnebre, poesia fúnebre mesmo, de Augusto dos Anjos. Precisamos descobrir o Brasil, escondidos atrás das árvores. Com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitada, de Carlos Drummond de Andrade, né? Isso é uma frase que caracteriza esse período, porque a proposta desse período é não mais viver apegado às regras, né? Ao academicismo, às regras de outrora, né? Dos outros movimentos, né? Havia uma regra para ser seguida no movimento, no romantismo. Depois ela deu lugar ao realismo, mas havia também uma regra. Depois do realismo deu lugar ao parnasianismo, mas havia também uma regra. E por falar em parnasianismo, né? Parnasianismo foi um dos movimentos que mais se pregou o vocabulário erudito. Então, esse vocabulário erudito que não atingia muito a massa, né, que não era muito compreendido pelo povão, foi muito criticado nessa época, né? Muito criticado. Então,
Por isso que ele diz, precisamos descobrir o Brasil, não mais um Brasil preocupado em atingir só um pouquinho, né? Mas o todo, que a poesia se volte para as denúncias sociais, seja um veículo de denúncia social. Está aí uma das características do pré-modernismo, né? É só um período de preparação, mas tem essas propostas que elas foram consolidadas à medida que o movimento vai sendo implantado no Brasil, com 3 fases, por exemplo, né? A primeira, a segunda e a terceira fase que vocês vão ver nas videoaulas que nós vamos expor para vocês. Pré-modernismo, o Brasil da marginalização urbana, né? Lima Barreto pregou muito essa temática em sua obra, né? O negro, dando evidência ao negro, ao funcionário público, aos alcoólatras, né? Aos sonhos, né? Aos subúrbios. Lima Barreto fez muito isso, e uma das obras que eu já disse no início e repito, né? É O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Que conta a história daquele funcionário público louco, né, considerado para muitos loucos, né, porque ele tinha uma ideia, tinha uma paixão assim pelo Brasil, era um fanático, né, um fanático pela linguagem, por tudo que era do Brasil, e ele foi considerado louco, né? Vale a pena você ler o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, o desejo que ele queria que o Brasil voltasse a falar a língua tupi-guarani, né? O desejo de valorizar a fauna, a flora, a cultura brasileira, né? Isso tudo é contado na obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Outra obra interessante é Terra de Canaã, que é uma obra que conta a abolição da escravatura do Brasil, vou reler. Com a abolição da escravatura, o Brasil passou a importar mão de obra estrangeira. Isso foi bastante criticado na obra Canaã. Surgem os conflitos e adaptação e questões rurais, né? E também um romance, né? Nessa obra aí, Canaã, de Euclides da Cunha. Lima Barreto, mestiço humilde, nasceu e morreu no Rio de Janeiro, funcionário público e jornalista, envolveu-se no alcoolismo, 2 vezes recolhido ao hospício. Então, das suas principais obras, né, nós temos Recordações do escrivão Isaías Caminha, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu super recomendo. Já inclusive trabalhei, né, nas tardes literárias, né, várias vezes. Clara dos Anjos, outra obra dele muito boa, super recomendo você trabalhar, você fazer a leitura dessas obras, porque vai compreender exatamente o que foi o pré-modernismo, né? O que foi esse movimento. Outra obra interessante e outro escritor interessante é Euclides da Cunha, engenheiro, militar, jornalista. A sua obra Os Sertões é a obra que marca o pré-modernismo aqui no Brasil, né? Perus versus Bolívia, Contrastes e Confrontos e A Margem da História são outras obras dele, mas Os Sertões super recomendo, né? Uma obra que não tem características literárias, é exatamente o retrato, né, do que realmente aconteceu lá na Guerra de Canudos. Mas como foi o primeiro escrito, marcou, vale a pena fazer a leitura. Monteiro Lobato, um poeta voltado para o público infanto-juvenil, né, tem várias obras aí, inclusive já passou várias temporadas na Rede Globo, né, escritor polêmico, criticava o atraso do Brasil, mas se colocou contra o modernismo, criticado por preconceito, escreveu literatura infantil e literatura para adulto, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra dele, né? Augusto dos Anjos também é outro escritor pré-modernista, também deixou sua contribuição. Poesia de solidão e de decomposição humana psicológica, né? Ele tem essa mistura de parnasianismo, naturalismo, simbolismo, modernismo, né? A sua única obra, O Eu, né? Esse escritor deu grande contribuição, trouxe grande contribuição para o pré-modernismo brasileiro. O contexto histórico, na época em que estava acontecendo esse período, né, de pré-modernismo, né, de preparação para o movimento propriamente dito, estava acontecendo também a libertação dos escravos em 1888, a proclamação da República em 1889, a Revolução de Canudos, retratada
Os Sertões de Euclides da Cunha, em 1896 a 1897. O fenômeno do cangaço e fanatismo religioso do Nordeste, né? As revoltas, várias revoltas foram retratadas, revolta da chibata, da vacina, tem outras revoltas que eu coloquei aqui, da Armada, de Canudos, né? Revolta da chibata, revolta contra a vacina obrigatória lá no Rio de Janeiro, a guerra do contestado de Santa Catarina, as greves operárias dos imigrantes do Brás e da Moca em São Paulo, né? Em 1917. Então, esses pontos aí, né, são alguns dos contextos, né, históricos que estavam acontecendo nessa época, né, em 1900, 1902 até 1922, o que estava acontecendo. As características pré-modernistas, né, não é um movimento propriamente dito, tem que lembrar, é um período de preparação para o movimento que estava por vir em 1922, com a Semana da Arte Moderna, né? Mas já pregava isso, ó, ruptura com o passado, romper com o passado. Romper o quê? Os autores, que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Augusto dos Anjos e outros também, né? E outros também que foram referência na Semana Pré-Modernista, na Semana da Arte Moderna. Autores adotaram inovações que feriram o academicismo, romperam com o academicismo, principalmente com a proposta do parnasianismo. O regionalismo era uma marca do pré-modernismo, uma marca. A realidade rural brasileira é exposta, sem traços idealizados, como fez lá no romantismo, né? O romantismo, a gente tem que lembrar, só relembrando, que era um movimento da ilusão, da fantasia, da idealização. Então não havia esse regionalismo no pré-modernismo e no movimento propriamente dito, modernismo na primeira fase, na segunda, na terceira fase, aquele modernismo, aquele regionalismo, desculpe, idealizado, aquele regionalismo em que o homem fantasia uma realidade, cria uma realidade subjetiva, né? A miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante. O que é que realmente está acontecendo? Por quê? Porque o movimento agora passa a se preocupar com as denúncias sociais, passa a se preocupar com a reflexão social, né? Não mais com o passatempo, não mais com a idealização, não mais com o academicismo. Falar bonito para quê, né? Se não está trazendo à tona os problemas brasileiros, né? Essa era a concepção deles. Mas fazer com que as pessoas refletissem. Agora a literatura tinha que ser voltada, tinha que servir de veículo de denúncia social. Era um veículo de denúncia social. Era um canal para que as pessoas refletissem, denunciassem as questões, as demandas sociais. A literatura agora volta-se para as denúncias. Os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial. Sertão nordestino, interiorano, realidade dos subúrbios, tudo isso era retratado nas obras. À medida que você vai estudando o modernismo, você vai observando que a literatura agora é moderna. Por isso, faz jus ao nome, né? Modernismo, né? Modernismo. Agora a literatura volta-se para os problemas sociais, rompe com o passado, questões regionais agora é retratada nua e crua, literatura de denúncia social, contemporaneidade, ela é retratada. A literatura retrata fatos políticos, situações econômicas, sociais, contemporâneas, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção, né? Diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Está aí um ponto que deve ficar marcado na cabecinha de vocês, né? Diminuir a distância entre a realidade e a ficção. Literatura, nós estamos falando de literatura. E eu sempre digo nas minhas aulas de literatura que literatura não é verdade, né? Não é verdade. Mas ela tem um objeto de trabalho dela. Ela se baseia em quê? Para construir, para cantar, para dançar, para escrever, para interpretar. Ela se baseia em quê? Na realidade.
Então, o modernismo é um movimento que se volta para a realidade, né? Mas não uma realidade como era pregada no romantismo, não uma realidade, não digo nem o realismo, porque o realismo ainda se voltou para a realidade, né? Se voltou para a realidade. Não a realidade que era pregada no parnasianismo, que estava preocupado com falar bem, com a musicalidade, com a estética. Não, é uma literatura agora que se volta, que diminui a distância entre o real e a ficção, né? Você se vê ali, você se encaixa naquele contexto. Pré-modernismo, que acontece de 1902 e vai até 1922. Quando chega 1922, é inaugurado o movimento propriamente dito, o modernismo. Período que antecede as grandes mudanças da Semana da Arte Moderna. O pré-modernismo é o período que vai preparar para a Semana da Arte Moderna em 1922. É a geração de Graça Aranha, de Lima Barreto, de Augusto dos Anjos, de Monteiro Lobato, de Euclides da Cunha, de Simões Lopes Neto, né? Graça Aranha com seu regionalismo, com a sua obra que retrata a imigração alemã, obra inaugurada e que inaugura também o modernismo, o pré-modernismo brasileiro, né? Lima Barreto, estilo despojado, coloquial, temática de crítica social, principal obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Augusto dos Anjos, características meio simbolista, né? E parnasianas também, vocabulário científico e egocêntrico, né? Mas mesmo assim ele deu a sua contribuição no pré-modernismo. Monteiro Lobato, né? Precursor da literatura infanto-juvenil, né? Linguagem simples, realidade versus fantasias, né? E uma das suas obras mais conhecidas é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passou muito tempo na Globo, né? Euclides da Cunha, com seu regionalismo nordestino, a temática de retrato fiel da realidade, na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Regionalismo de Simões Lopes Neto, grande região lá, Rio Grande do Sul, narrador em personagem em primeira pessoa. Uma das suas obras é o Vaqueiro, Blau Nunes, e a linguagem e a trama, né? Linguagem e trama. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os movimentos de vanguardas que também contribuíram para a chegada da Semana da Arte Moderna, né? O movimento propriamente dito. Então, aqui a gente finaliza o conteúdo sobre o pré-modernismo, que não é um movimento literário, mas é um período em que se prepara para o movimento literário e que trabalha para o rompimento de qualquer regra, de qualquer academicismo, de qualquer apego literário. Tem que ser assim, não. Agora é pregando a liberdade de expressão, de escolha, de vocabulário, prega a liberdade, a ruptura com o passado. A literatura agora passa a ser um veículo de denúncia social. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula.